Olá amigos, olá amigas, mais uma vez aqui estamos para compartilhar com vocês um pouquinho dos nossos conhecimentos, praticar um pouquinho isso também, agradecer a todos vocês que estão nos seguindo no nosso canal que é novo, canal que surgiu de uma ideia de há muito tempo, mas que sempre faltava tempo para colocar em prática isso. E hoje nós aqui estamos já com o nosso terceiro vídeo e o intuito é justamente esse, compartilhar conhecimento com todos vocês. Tanto na área pessoal da equipe profissionais da saúde, como meus colegas de profissão, bacharelandos e bacharéis e advogados. Eu quero aqui com vocês trazer uma situação e depois a gente contextualizá-la para a gente fazer uma análise do que o melhor caminho a se fazer numa possível judicialização. A gente imaginar um cliente chegando no seu consultório, a gente imaginar um paciente denunciando um médico, uma equipe médica, um possível erro médico, um possível dano àquele paciente, e a gente analisar se aquele fato em si, aquela situação que nos é trazida naquele momento, se ela é passível de entrar com uma ação judicial. Imaginemos a seguinte situação. Esse cliente entra no seu escritório, ou faz uma agenda com você, e diz: doutor, eu estou com uma gaze, uma compressa cirúrgica, ou uma tesoura, ou um brinco da cirurgiã caiu dentro do meu corpo, e eu queria saber do senhor se isso é um erro médico e se isso cabe uma ação judicial. Quem é da área de direito que está nos assistindo, eu gostaria muito que já colocasse a sua opinião aí embaixo. Ou, se quiser, anota de lado, aí já coloca a sua posição, o seu posicionamento e os seus questionamentos, o que é que você faria de perguntas para o seu cliente, no sentido de dar continuidade àquela ação. Se entra com ação de reparação de danos, já somente com essas informações, ou se você procuraria mais subsídios. Tá? O artigo 927 do Código Civil diz o seguinte: aquele que, por ato ilícito, os artigos 186 e 187, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. O artigo 86 do Código Civil diz: aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar danos a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Já o artigo 951 do Código Civil, ele diz o seguinte: o disposto nos artigos 948, 949 e 950 aplica-se ainda no caso de indenização devida por aquele que, no exercício da atividade profissional, por negligência, imprudência ou imperícia, causar a morte do paciente, agravar-lhe o mal, causar-lhe lesão ou inabilitá-lo para o trabalho. Para que haja uma ação de reparação, uma ação civil, necessariamente tem que ter dano. E não só o dano, tem que ser comprovado e mostrado e provado, ou ter os indícios daquilo que você vai conseguir provar, de que aquele dano se originou de uma omissão ou de uma ação e que existe um nexo de causalidade. O fato em si, gente, de ter deixado a gaze, a tesoura, dentro do paciente ou qualquer outro corpo estranho, só esse fato em si não cabe ação de reparação de dano. Se a gaze está lá dentro do corpo, a tesoura, mas não provocou nenhum dano naquele momento ao seu cliente, você não pode entrar com ação. O que pode ser alegado nesse caso, em que não houve dano, em que não está acontecendo, não tem dano nenhum ao seu cliente, é de que o dano viria de ser submetido o seu cliente a uma nova cirurgia. Seu cliente vai estar correndo risco de vida, porque está fazendo uma nova cirurgia. Seu cliente vai ter uma nova cicatriz. E o artigo 15 do Código Civil diz o seguinte, vou ler para vocês. Ninguém pode ser constrangido a submeter-se com risco de vida a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica. Quer dizer, ele foi obrigado a ter que se submeter novamente a uma nova cirurgia para poder tirar aquele corpo estranho.
que podia a qualquer tempo infeccionar, mas que naquele momento ele não tinha nenhum dano. O fato de ter sido esquecido o corpo estranho dentro dele, em si, não é passível de dano, de reparação de dano moral, dano material. Agora, o que você pode alegar é a questão de o fato dele ter que se submeter novamente a uma outra cirurgia para retirar esse corpo estranho, aí sim. Por quê? Primeiro, nova cicatriz, quer dizer, dano estético. Ele teve que se submeter novamente a uma cirurgia, inclusive colocando em risco a sua vida, dano moral. Ele teve que, se ele trabalha, possivelmente lucros cessantes, porque enquanto ele estava convalescendo, ele deixou de trabalhar, ele deixou de receber. Em suma, lucro cessante. Entrando um cliente nessa situação no seu escritório, o que você tem que analisar se onde é que está o dano. Nessa situação não existe dano. O nexo de causalidade vai ser o quê? Vai ser a gás esquecida no corpo do seu cliente, tá? Você quer dizer, você não vai fundamentar sua petição pedindo reparação de danos materiais ou danos morais porque foi deixado o corpo estranho dentro do seu paciente. Não. Você não vai fazer isso. Você vai pedir a reparação e vai dizer que o nexo de causalidade foi aquela gás, aquela compressa cirúrgica dentro do seu cliente e que por isso ele teve que se submeter novamente a uma nova cirurgia, colocando a sua vida em risco, tendo mais uma cicatriz em seu corpo, a questão do dano estético, e também sendo constrangido a ter que submeter a uma nova cirurgia, o artigo 15 do Código Civil. Além também, possivelmente, de lucro cessante, se for o caso. Vocês me entenderam? Outra coisa interessante, pessoal, é de que você não pode abrir mão da perícia, tá? Que essas ações de indenização por erro médico, toda ela necessariamente você tem que fazer uma perícia. Então, consequentemente, ela não pode, por competência, ir para o juizado. Tá certo? Então, todas essas questões, essas situações que você tem que analisar quando você pega um caso desse, como você vai fundamentar a sua petição. Primeiro, quando eu fiz aquela primeira pergunta, não houve dano. O cliente chega lá, senta, conversa com você, está com um corpo estranho dentro dele, mas ele não está apresentando nenhum sintoma de que está infeccionado, ou que ele está doente, e que ele precise fazer a cirurgia de forma urgente. Então, o que você tem que fazer para fundamentar como nexo de causalidade, porque você tem que demonstrar o nexo de causalidade para o dano efetivo do seu constituinte, é mostrar que ele vai necessitar fazer novamente uma nova cirurgia para retirar aquele corpo estranho, sendo colocado sua vida em risco por causa daquilo, por causa da omissão da equipe médica. Vai também o seu cliente ter que ter uma nova cicatriz, vai também o seu cliente ter direito a lucro cessante justamente por causa dessa cirurgia que ele vai ficar convalescendo. E isso tudo se enquadra na fundamentação dos artigos que eu falei do Código Civil. O 927, o 186, artigo 15 e o 951 do Código Civil. Mas vocês têm que entender justamente esses artigos que diz que se não houver dano, se não houver esse dano e o nexo de causalidade dele com a ação ou omissão da equipe médica, você vai perder a sua ação. Você não terá direito, o seu cliente não terá direito a uma indenização, seja material e ou moral. Bem, pessoal, então é esse o nosso vídeo de hoje, dando esse exemplo, eu espero que eu tenha tirado algumas dúvidas de algumas pessoas. Alguém, se tiver ainda algum outro questionamento, pode colocar no chat, que eu vou responder para vocês, tá? Tiverem alguma sugestão dos próximos vídeos, será bem-vindo, agradeço. Queria pedir a você que ainda não está inscrito no nosso canal, que se inscreva e acione o sininho para quando tiver os nossos vídeos você ser notificado. Peço que vocês compartilhem com seus amigos para que a gente consiga atingir essa meta de 1000 inscritos até o mês de junho. Peço que vocês nos sigam no Instagram e no Facebook e que compartilhem, que peça para seus amigos assistirem os nossos vídeos. Meu muito obrigado. Tenham todos vocês um dia maravilhoso. Fiquem na paz.